E aí galera, tudo beleza? No vídeo anterior eu ensinei para vocês como instalar um SSD padrão SATA de forma híbrida no seu notebook. E no vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como instalar um SSD padrão M2 NVMe no seu notebook de forma híbrida, ou seja, mantendo o SSD junto com o seu HD. Se esse assunto te interessa, fica ligado nesse vídeo até o final, que eu vou te mostrar exatamente como fazer, logo depois da vinheta. Para quem não me conhece, eu sou o Michel e você está no canal MicTech, o meu, o seu, o nosso canal de tecnologia. E como eu já disse, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como instalar um SSD padrão M2, também conhecido como NVMe, de forma híbrida, ou seja, instalando o sistema operacional no seu SSD e mantendo o seu HD para armazenamento de arquivos. É a forma mais inteligente de instalar um SSD padrão M2. Mas antes da gente dar continuidade, não esquece de deixar aquele like para dar uma força para o canal. Se você é novo por aqui ou está sempre por aqui e ainda não se inscreveu, já clica aqui, já se inscreve no canal, porque todo final de semana a gente tem vídeo aqui sobre tecnologia, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Então galerinha, para essa instalação nós vamos utilizar aqui esse modelo, no caso é um notebook da Asus, um VivoBook Asus 15, série 15 aí, como você pode ver. Esse notebook da Asus, ele já vem pronto para SSDs padrão M2 NVMe, lembrando que não é qualquer notebook que você pode instalar um SSD NVMe. Então, antes de você estar adquirindo aí um SSD NVMe padrão M2, é necessário que você verifique as especificações técnicas do seu notebook no site do fabricante. Você entra lá no site do fabricante e dá uma verificada se o teu notebook suporta um SSD padrão M2 NVMe. Porque se você comprar um SSD padrão M2 e teu notebook não suportar, não vai rolar, né? Você não vai conseguir instalar. Então, vamos lá para a instalação. Então, galerinha, vamos lá, vamos abrir o equipamento. Lembrando que cada caso é um caso, tá? Que é necessário você estar aí ciente de como abre seu notebook. Alguns notebooks são mais fáceis, outros nem tanto. Esse modelo aqui, esse VivoBook, ele não é um modelo fácil de abrir. Alguns modelos são bem fáceis, tem aqui uma portinha, você tira o parafuso do compartimento e já instala o SSD diretamente. Alguns notebooks da Acer, alguns notebooks da Lenovo são bem fáceis a instalação. No caso, esse notebook aqui, esse VivoBook da Asus, é um modelo que não é muito fácil de abrir, beleza? Para começar, todos os parafusos eles têm tamanhos diferentes, então não misture os parafusos, porque se você colocar um parafuso maior no lugar que é mais raso, você pode estar danificando a sua placa. Vamos ao que interessa, vamos abrir o notebook. Lembrando, galera, que se você não sabe como abrir seu notebook, se o seu notebook é muito difícil de abrir, se você não tem noção de como abrir o seu notebook, mesmo que você saiba fazer uma formatação, procure um profissional para a instalação, porque é melhor do que você danificar o seu equipamento. É verdade. Alguns notebooks possuem malhas na hora que você abre, e você tem que ter muito cuidado com isso ali, com as conexões, com as malhas, com os cabos flats, tá? Isso aqui é um ímã, galera. Um ímãzinho ajuda a puxar o parafuso, beleza? Pega o ímã e sai puxando o parafuso. Faz ali um desenho ali da ordem correta dos parafusos, para depois você pegar eles ali na mesma ordem e montar novamente. Olha só, os parafusos são de tamanhos diferentes, tá vendo? Ó, esse aqui é menor, esse aqui é bem maior. Então não cometa o erro de colocar o parafuso errado no lugar errado, beleza? Bom, os parafusos foram removidos, tá? No caso aqui você tem que ter uma espátula, ou você tem que ter a prática que eu tenho aqui e uma unha grande, tá? Geralmente os técnicos possuem unha grande. A melhor maneira de remover
é inverter. E é por isso que eles possuem unhas grandes. Vocês vão saber agora, porque a gente utiliza nossas unhas como espátula. Então, galera, ó, própria unha, beleza? Você pode utilizar uma espátula de plástico. Não recomendo que utilize nada metálico para abrir o notebook, tá? Você tem que encontrar o ponto certo aqui. Encontrando o ponto certo, que abrir com bastante cuidado. Eu já sei, tá? Eu já abri esse modelo de notebook. Eu já tenho prática. E eu sei que esse notebook não tem nenhuma malha, nenhum cabo flat aqui debaixo dele. Por isso que eu vou fazer isso agora, ó. Beleza? Mas na grande maioria dos casos, quando você abre o notebook, tem aqui algum cabo flat que vai, se você fizer isso, você vai danificar. Bom, vamos virar aqui, galera, para que vocês possam visualizar melhor onde vai ficar o SSD NVMe. Lembrando, galera, que essa instalação é uma instalação híbrida que eu vou fazer aqui, tá? Nós vamos manter o HD, deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? Nós vamos manter o HD aqui, tá? O sistema operacional está aqui instalado de fábrica, o sistema e todos os arquivos do cliente, tá? Poderia ser feito aqui uma clonagem, tá? Mas por que que não vai ser feito aqui uma clonagem? Porque esse HD é de 1 TB e ele está cheio de arquivos. O cliente não adquiriu, não quis pagar por um SSD de 1 TB. Não necessariamente para você fazer uma clonagem você tem que ter um SSD de 1 TB, mas pelo menos de 500 GB ali, de 480 GB, ele tem que ter pelo menos ali a metade, né? E não é qualquer pessoa que vai conseguir fazer uma clonagem de um HD de 1 TB cheio de arquivos para um SSD menor, tá? Isso exige uma certa prática, é um processo mais difícil de fazer, o processo de clonagem. O ideal é que o SSD tenha a mesma capacidade do HD. Você não consegue colocar 10 litros d'água em um balde de 5 litros, certo? Então, se você vai transferir 10 litros d'água, tem que ser outro balde de 10 litros. Resumindo a história. É verdade. Por isso que vamos instalar somente o sistema operacional, porque se trata de um SSD de 128 GB, e vamos preparar este HD para ser utilizado como HD de arquivos, beleza? Então vamos lá. O local que vai ficar o SSD é esse aqui. Deixa eu colocar de frente aqui para vocês. Ó, aqui fica o SSD, tá? A gente vai encaixar ele aqui agora e vamos parafusá-lo, tá? Lembrando que acompanha, eu acabei não mostrando para vocês, mas aqui na embalagem acompanha o parafusinho que será instalado aqui, ó, no SSD, tá? Então observe se quando você compra o SSD M2, ele precisa vir esse parafuso. Alguns modelos de notebook o parafuso está aqui, mas outros não tem, como esse Asus aqui não tem. Então é importante que venha o parafuso para que você possa estar fazendo a instalação. Então vamos lá, vamos pegar o SSD e vamos encaixar no local correto. Beleza, agora ficou show. Vamos lá, vamos instalar o SSD. É igual um módulo de memória RAM, galera. Você vai encaixar, você vai descer ele, e colocar o parafuso. Pronto, galera, fisicamente o SSD M2 já está instalado. Agora vamos acessar a BIOS, configurar o boot para o SSD M2 e instalar o sistema operacional. Vamos recolocar a tampa do equipamento e vamos fazer a instalação. Ó, galera, dica para vocês aí, dica, super dica, tá? A gente está aqui com esse notebook desse cidadão, como vocês podem ver, é bem organizado, só que não, né? A bagunça que tá aí na área de trabalho. Então, se o seu notebook estiver assim, meu amigo, você se organiza primeiro, irmão, porque depois que você instalar o sistema operacional no SSD, você não vai conseguir acessar isso aqui de forma tão fácil, tá?
Então o que eu te recomendo fazer? Você vai aqui, você vai pegar aqui tudo que está na sua área de trabalho, documentos, downloads, tudo que te interessa e vai criar um backup aqui dentro do C. Essa é a diferença de você contratar um profissional para fazer o serviço para você, porque o profissional ele sabe exatamente o que fazer. Ah, é só instalar o SSD? Não, não é só instalar o SSD. Existem aqui uma série de preparações que são necessárias depois que você fizer a instalação do SSD. Mesmo estando aqui, porque depois que estiver aqui dentro da pasta de usuário do Windows, para você acessar de outro sistema operacional, quem não é um profissional no assunto vai ter dificuldade, beleza? Então vamos fazer esse backup aqui e depois a gente volta. Então galerinha, feito aí o bendito backup, certo? O que a gente vai fazer agora? A gente vem aqui, vai digitar a parte de partição, vai aparecer essa opção aqui, ó, criar e formatar a partição de disco rígido. Vamos clicar nessa opção e vamos verificar se nosso SSD aqui padrão M2 foi reconhecido. No caso aqui é o gerenciador de disco, ele está carregando porque esse notebook está uma carroça e esse é o motivo de a gente estar instalando esse SSD. Que ele já reconheceu aqui, ó, um novo disco. Nós temos aqui disco 0, disco 1, que é o SSD, e o disco 2, que é o MikTek Full, que é meu pendrive. Então ele já reconheceu aqui o SSD, disco 1. Vamos criar aqui uma partição GPT, que é referente a boot UEFI, partição MBR é para boot Legacy, sistemas mais antigos, tá? Ele já reconhece aqui tudo automático, você só mantém, resumindo a história e dá um OK. Então ele já criou aqui a partição. E agora nós vamos aqui criar um novo volume simples, dá um avançar, ele reconhece aqui o espaço total do SSD, dá um avançar novamente. Então galera, você mantém aí do jeito que tá e dá um avançar, beleza? Ele vai criar uma partição, o nome do volume, se você quiser identificar, você bota aí SSD M2 para você saber, dá um avançar e dá um concluir. Ele vai formatar aí o SSD e já vai criar aí uma partição NTFS. A gente já consegue até acessar, ó, aqui dentro da opção computador, nós temos aqui o HD, que está aqui escrito OS, nós temos aqui o meu pendrive e nós temos aqui o SSD. Essa outra parada aqui é o Google Drive do cliente, mas o SSD aqui já está totalmente acessível como se fosse um pendrive, mas não é para isso que a gente quer. Na verdade a gente quer inverter a situação, a gente vai instalar agora o sistema operacional no SSD e transformar aqui o antigo HD na partição de arquivos, beleza? Então vamos nessa, vamos fechar tudo aqui, vamos desligar o notebook e vamos iniciar acessando a BIOS para fazer aí a configuração de boot, beleza? Vamos apertar a tecla F2 para estar acessando a configuração da BIOS, beleza? Estamos aqui na BIOS, nós queremos configurar o boot. Aqui nós temos o boot que vai iniciar o HD, que é o Windows Boot Manager WDC, que se refere ao SSD, e a gente vai configurar esse primeiro boot aqui para o pendrive. Então esse primeiro boot aqui vai ser o boot do pendrive, e esse segundo boot aqui nós vamos desabilitar, tá? Desabilitar. Então o FI SanDisk, que é o boot do pendrive, e o segundo boot disable, beleza? E vamos dar aqui um F10, vamos dar um enter para dizer yes e vamos esperar a inicialização do sistema do pendrive para a gente fazer a instalação limpa nesse SSD M2. Então galerinha, estamos aqui na tela do Windows 10. Daqui para frente é o procedimento padrão aí para a galera que já sabe formatar. O objetivo do vídeo não é ensinar a formatar um computador, é porque a galera que está ensinando aí a instalar SSD M2, ninguém chega nem nessa parte aqui, cara. Eu te desafio a achar um vídeo mais completo que o meu aqui no YouTube. A galera não mostra nem configuração de BIOS aí. Faz a instalação física, pede para dar o like e termina o vídeo. Aqui eu fiz a instalação física completa, te mostrei o passo a passo, com cada detalhe, com a desmontagem do equipamento, com a instalação física, com a configuração de boot. Agora eu estou te mostrando aqui até a instalação do Windows. Cada um tem a sua consciência aí, você não é obrigado a dar like, você não é obrigado a fazer nada.
Mas se você tiver um mínimo de consciência, você deixa aí o seu like, inscreve no canal, porque eu vou estar aqui entregando conteúdo. Se você quiser aprender, se você não quiser aprender, aí o problema é seu. Então vamos lá, galera. Vamos dar continuidade aqui, tá? Chegou na tela do Windows, clicou em português, instalar agora. Não vai aparecer os dois discos aqui, galera, porque eu desliguei o HD, tá? É bom você fazer isso para não correr nenhum risco, porque teus dados continuam lá no HD, tá certo? Então, para você não ter o risco aí de formatar acidentalmente o teu HD e tal, por uma maquinha avançado, pronto. Ó. Nós temos aqui o SSD M2, eu já tinha formatado, criado a partição, dado esse nome e tudo. Nós vamos excluir aqui, vamos excluir tudo, vamos excluir geral, vamos criar aqui uma nova partição, tá? Novo, aplicar, o próprio Windows aí particiona da forma correta. Em formatar, formato disco, avança e é isso, tá? E aí o resto da instalação é o padrão. Então eu vou concluir aqui a instalação e no final a gente volta aqui para mostrar para vocês, beleza? Então vamos nessa. Então galera, já está instalado aqui o Windows, o HD já está ligado novamente. Eu vou ensinar aqui a configuração final para vocês. Vamos iniciar o notebook, vamos no F2, vamos na BIOS e aqui em boot, aqui na primeira opção nós temos o Windows Boot Manager NE128, que é o SSD M2, e temos o Windows Boot Manager WDC, tá? Que é o boot pelo HD, beleza? Nós vamos desativar o boot pelo HD, vou colocar Disable e vamos deixar aqui somente a opção 1 de boot, certo? Como vocês estão vendo aí, que é o Windows Boot Manager NE128. Vamos dar um Save Exit, vamos dar um F10, dar um Yes e vamos nessa. Então galera, já está o sistema operacional Windows original inclusive, tá? Vamos aqui em propriedades para mostrar para vocês, ó. Como já sabem, é um Asus VivoBook, tá? VivoBook 15 aqui, equipado com Intel Core i5 8265U, 8 GB de memória RAM, Windows 10 64 bits, versão 21H2. Quando você instala a versão original do Windows e o seu notebook vem com o Windows original, ele já reconhece a sua chave de ativação, tá? Então não há necessidade de ativar esse Windows, porque ele reconhece a sua chave original, aqui no caso a chave da Asus. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! No caso aqui já está Chrome, já está Adobe Reader, o básico é instalado. Vamos fazer o teste de velocidade aqui, a configuração. Eu vou configurar aqui esses discos e a gente volta já já. Então galera, nós temos aqui o SSD, sistema, isso aqui é só você renomear, tá? E temos aqui o HD de 1 TB com arquivos, tá? O SSD de 128 e um HD de 1 TB com arquivos. Aqui é meu pendrive. Bom, vamos fazer aqui os testes de velocidade, tá? Bom galera, tá aqui todas as informações do SSD, tá? Um SSD da Kingspec NVMe Express com 128 GB de armazenamento. SSD NVMe ele esquenta mais que um SSD SATA, para quem não sabe, tá? Ele tende a esquentar mais. Nós temos aqui o HD está mais frio, o SSD está a 42 graus, o HD está a 39 graus, tá? No caso aqui um WDC, que quer dizer o quê? Que é um HD da Western Digital de 1000 GB, ou seja, de 1 TB. De 1 TB aí, esse HD já foi ligado 1477 vezes e já tem 1974 horas de trabalho. Então vamos lá para os testes de velocidade. Então galerinha, nós temos aqui os resultados, tá? De teste de velocidade aqui, ó, do SSD padrão M2 instalado aqui nesse notebook, e temos aqui o teste de velocidade do HD. Temos aqui uma velocidade máxima alcançada de 1807 megabytes por segundo na leitura e 516 megabytes por segundo na gravação, tá? Contra o HD da Western Digital aqui de 1 TB, que nos entregou aqui praticamente 100 megabytes de leitura e 120 megabytes na gravação, beleza? O SSD instalado nesse notebook, que no caso é um SSD da Kingspec, ele é praticamente 18 vezes mais rápido que esse HD aqui, tá? Na leitura.
e praticamente 5 vezes mais rápido na gravação. Resultado bem superior aí a um SSD de padrão SATA, né? Lembrando que os SSDs padrão M2 NVMe são muito superiores em termos de velocidade contra um SSD SATA, beleza? Claro, aqui é um SSD da Kingspec, um SSD M2 de entrada. Existem SSDs M2 aí de altíssima performance, da Corsair, da Samsung, o Evo Pro, por exemplo, que chegam a 7.000. Esse resultado aqui vai ser 7.000 megabytes por segundo. Mas aí a gente está falando de hardware de alto nível, tá? Lembrando que, como sempre, eu vou deixar aí na descrição do vídeo links promocionais. No final desse vídeo eu vou deixar uma playlist, tá, dos nossos vídeos de SSDs. Tem muito vídeo top aqui no canal, tá, galera? Muito vídeo top. Dá uma procurada aí nas nossas playlists, dá uma maratonada, que você vai adquirir muito conhecimento, tá? A gente está entregando aqui cada vez mais conteúdo, a gente está aumentando cada vez mais o nível dos nossos vídeos. Eles estão cada vez mais construtivos e interessantes, tá bom? Não esquece de deixar o seu like aí, que é muito importante pro nosso canal, beleza? Então por hoje é só, eu vou encerrar isso por aqui. Se inscreve no canal e os links promocionais estão aí na descrição do vídeo. Valeu!